Você lembra quando foi que o Senhor o separou dentre todos os amigos, dentre os entes mais queridos, e lhe encheu a alma toda de paixão tão desmedida pelas almas, pelas vidas que não sabem pra onde vão. Mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou. Ó meu Senhor,
responda-me, por quê? Você lembra quando foi que o Senhor o separou dentre todos os amigos, dentre os entes mais queridos, e lhe encheu a alma toda de paixão tão desmedida pelas almas, pelas vidas que não sabem pra onde vão. Mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou. Ó meu Senhor, responda-me, por quê? Você precisa ser obreiro aprovado. O que tem acontecido com as mulheres? Estamos realmente vivendo como as mulheres que Deus planejou que fôssemos ou caímos inconscientemente na armadilha de uma feminilidade? O que tem acontecido com as mulheres? Estamos realmente vivendo como as mulheres que Deus planejou que fôssemos ou caímos inconscientemente na armadilha de uma feminilidade distorcida? Em um mundo onde a cultura dita quem devemos ser, nos vemos bombardeadas com ideias que minam o desígnio de Deus para a feminilidade. Mas eu pergunto a você, somos chamadas a nos conformar com os padrões em constante mudança do mundo? Ou devemos ser separadas, abraçando a identidade que Deus moldou exclusivamente para nós? Imagine isto, um mundo onde as mulheres se levantam com a coragem de Débora, a fé de Esther e a compaixão de Maria. Um mundo onde abraçamos sem remorso o chamado para sermos fortes, sábias e carinhosas. No entanto, em nossa busca por ideologias modernas, corremos o risco de perder a própria essência que nos torna mulheres. A urgência reside no fato de que inúmeras mulheres estão sendo desviadas, trocando a beleza da feminilidade bíblica por noções falsificadas de empoderamento. Devemos despertar deste sono e recuperar nossa identidade dada por Deus, brilhando intensamente como luzes em um mundo escurecido. Mas não esqueçamos que a batalha não é só nossa. A Igreja de Cristo desempenha um papel fundamental nesta luta. Devemos erguer a bandeira da verdade e do amor, combatendo toda a influência cultural que viole os princípios da palavra de Deus. Queridas irmãs, é hora de se libertar das correntes do conformismo. O mundo pode aplaudir a busca do ego, mas como mulheres de fé, somos chamadas a um padrão mais elevado. Somos chamadas a amar sacrificialmente, a permanecer como pilares de força e a nutrir com compaixão. Nossa jornada para redescobrir a verdadeira feminilidade começa com a imersão na palavra de Deus. Vamos nos inspirar na mulher de Provérbios 31, que exemplificou o equilíbrio entre força e gentileza. À medida que aprofundamos nosso relacionamento com Cristo, encontramos coragem para desafiar as normas culturais que degradam e objetificam as mulheres. Esta não é apenas uma chamada à ação, é um chamado ao avivamento. A urgência é real e a hora é agora. Abrace sua feminilidade dada por Deus e abrace-a com ousadia. Devemos nos erguer como uma força unida, derrubando as paredes do equívoco e capacitando umas às outras para sermos as mulheres que Deus nos chamou para ser.
Agora, vá em frente e seja a mulher de Deus que você foi criada para ser. Abrace sua força, celebre seu espírito estimulante e caminhe com confiança, sabendo que você foi feita de maneira maravilhosa. Brilhe como um exemplo radiante da verdadeira feminilidade que glorifica a Deus. Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. É um prazer, mais uma vez, estar com vocês aqui na nossa Sorad EBD, levando subsídios para você que faz, para você que acompanha o nosso canal, para você que está ligado com a gente aqui, sempre nos subsídios que nós colocamos nas lições da semana. E essa semana nós vamos estar estudando a lição de número 7 e nós estamos então com a revista, né? Estamos estudando a revista do terceiro trimestre, que tem por título A Igreja de Cristo e o Império do Mal, né? A Igreja de Cristo e o Império do Mal. É uma maneira, é como viver nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia, né? Então essa lição está sendo de muita edificação para nós nesses últimos tempos, né? A Igreja de Cristo, ela está lutando contra o império do mal, e é importante nós estarmos atentos, porque as lições dessa semana elas trazem importantes informações, principalmente para a mulher cristã. A nossa lição de número 7, ela vai falar da desconstrução da feminilidade bíblica. O nosso texto áureo está em Provérbios, Provérbios 31 e o verso de número 30, que vai dizer assim: enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Muito bem, então está aí o nosso texto áureo, está em Provérbios 31 e o verso de número 30. E quero lembrar também para você que o nosso primeiro tópico vai falar sobre a feminilidade bíblica. O tópico 1, né? O tópico 1 vai falar da criação divina da mulher. O tópico 2 vai falar o item 2 vai falar da bênção da maternidade. E o 3 vai falar da mulher como auxiliadora. Já no tópico de número 2, ele vai falar sobre a desconstrução da feminilidade. E o item 1 vai falar do ativismo feminista. Também o item 2, da liberdade sexual. O item 3, os ataques da família, a família tradicional. O tópico 3 vai falar da mulher virtuosa como símbolo bíblico de feminilidade. O item 1 fala do modelo da esposa fiel. O item 2 vai falar sobre a mãe amorosa, e o item 3 ele vai falar do exemplo de administradora, o exemplo de administradora e empreendedora. A nossa verdade prática diz assim: a mulher foi criada para cooperar com o homem. Deus lhe confiou a dádiva da maternidade e a função de esposa auxiliadora. Tá aí então os tópicos iniciais da nossa lição bíblica, a lição de número 7, que nós vamos estar então trazendo para você que acompanha aqui a nossa EBD, Sorad EBD, tá bom?
Nós vamos então a um rápido intervalo e voltamos já já. Não saia daí, tá bom? É importante a gente falar sobre esse tema, pois esse tema é um tema bastante abrangente e é bom a gente estar falando e comentando sobre esse tema. Pelas almas, pelas vidas que não sabem pra onde vão, mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou. Ó meu Senhor, responda-me, por quê? Você lembra quando foi que o Senhor o separou dentre Muito todos bem, nós os vamos amigos? então aos nossos subsídios, né, da lição de número 7, e eu quero que você nos acompanhe, porque é muito importante nós falarmos sobre essa lição, a lição de número 7, né? A gente vai entender que por uma busca de uma compreensão equilibrada e respeitosa da feminilidade, é fundamental abordar o tema sem cair no estereótipos, né, sexistas, né? Nesse contexto, a figura da mulher virtuosa se destaca como um símbolo bíblico que transcende as limitações culturais e é um exemplo de uma feminilidade bem valorizada. É importante nós entendermos o que é feminilidade, o que é ser a feminilidade sem ser sexista, né? É importante a gente entender isso. É uma palavra muito pouco falada, mas é importante a gente entender isso. Defender a feminilidade bíblica não é ser sexista. É possível defender a feminilidade bíblica sem adotar uma postura sexista. Vamos analisar com mais cuidado esses termos-chave. Quando nós falamos de feminilidade bíblica, isso se refere à compreensão dos princípios e valores que estão associados às mulheres conforme apresentado na Bíblia. Agora, sexista se refere à discriminação ou tratamento desigual com base no gênero, muitas vezes resultando de uma visão inferiorizada ou subjugando aí as mulheres. É possível defender uma compreensão da feminilidade baseada nos princípios bíblicos, sem promover a discriminação de gênero ou tratar as mulheres como inferiores. Muito bem, desafiando a visão sexista, né? Vamos abordar esse tema. Alguns argumentos teológicos que desafiam visões sexistas ou discriminatórias em relação à feminilidade, promovendo uma compreensão equitativa e inclusiva. Vejamos, por exemplo, a imagem de Deus. Gênesis 1:27 declara que homens e mulheres foram criados à imagem de Deus. Essa igualdade fundamental de dignidade e de valor implica que ambos os sexos têm uma posição igualmente importante diante de Deus. Outro sim, em Gálatas, no capítulo 3 e o verso 28, esse versículo vai dizer que não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Essa passagem ressalta a igualdade de valor e dignidade entre homens e mulheres na comunidade da fé. O terceiro, vamos observar também as mulheres no ministério. A Bíblia, ela apresenta exemplos de mulheres que desempenharam papéis importantes
no ministério e também na liderança. Vamos ver então, a mulher virtuosa é um símbolo bíblico de feminilidade, né? Conforme o texto que nós lemos lá, o texto áureo de Provérbios 31, verso 10 e 31. É importante ressaltar o poema de Provérbios, Provérbios 31, 10 e 31, que enfatiza o trabalho inteligente da mulher virtuosa. Ela é retratada como alguém que se envolve em diversas atividades produtivas. Por exemplo, no versículo 13, é mencionado que ela busca a lã e o linho, indicando seu empenho em produzir tecidos, e já no versículo 16, ela considera um campo e o compra, demonstrando o seu envolvimento em negócios e também em investimentos. O versículo relacionado que nós vamos ler agora está em Provérbios 28, verso 19, que diz assim: quem trabalha com empenho terá fartura, mas quem só persegue fantasias se fartará da pobreza. A mulher ela exerce uma administração sábia. Muitas mulheres trabalham em forma de administrar da melhor maneira possível. A mulher virtuosa, ela é retratada como uma administradora sábia em sua vida doméstica e além. Ela é cuidadosa ao gerenciar as suas finanças, como observado nos versículos 16 e 18, onde ela investe em suas propriedades e faz negócios lucrativos. Sua administração sábia também se estende à sua família, pois ela provê roupas para eles. No versículo 21, que vai nos mostrar isso e garante que eles estão bem cuidados. O versículo relacionado, Provérbios 21, 20, diz assim: o tolo desperdiça o que tem, mas o homem prudente faz render até o que tem pouco. Provérbios 21 e o verso 20. É importante ressaltarmos que a mulher virtuosa, ela pode ser vista como um modelo de caráter e conduta para todas as mulheres, independentemente do seu estado civil ou maternidade. A mensagem central é encorajar as pessoas a cultivarem qualidades nobres e a agirem com sabedoria, independente das circunstâncias pessoais. Nós vamos ver também que a mulher, com sua feminilidade, ela tem um cuidado com a família. A mulher virtuosa, ela é reconhecida por seu cuidado dedicado à família e ela assegura que as suas necessidades sejam atendidas, que estejam também bem vestidos, versículos 15 e o 21. Além disso, ela é descrita como uma fonte de sabedoria e orientação para seu marido e também para os seus filhos, conforme implícito nos versículos 26 e o versículo 28. O versículo relacionado, um versículo que nós relacionamos a isso, está no Salmo 127 e o verso 3, que diz que os filhos são herança do Senhor e uma recompensa que Ele dá. Nós vamos falar também a compaixão pelos necessitados, porque a mulher virtuosa, ela é caracterizada por sua compaixão pelos necessitados. No versículo 20, é mencionado que ela estende a mão aos pobres e estende os braços aos necessitados. Essa atitude mostra seu coração generoso e o seu compromisso em ajudar aqueles que estão em dificuldades. Provérbios 14, o verso 31 diz assim: quem trata mal os pobres insulta aquele que os fez, mas quem tem compaixão pelos necessitados honra a Deus. Um outro detalhe importante também que nós vamos ver é o cultivo de um caráter justo e sábio. O poema de Provérbios 31, 10 e o verso 10 ao verso 31
destaca o caráter justo e sábio da mulher virtuosa. Ela é elogiada por sua sabedoria e pela qualidade de suas palavras. Isso no versículo 26. O seu caráter justo é evidenciado em suas ações, na maneira como ela influencia positivamente sua família. O Provérbios, capítulo 9, o verso 10, vai dizer assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, do santo é o entendimento. Está aí então o tópico de número 3, o item de número 2, e nós vamos a um intervalinho e já falamos também sobre o tópico de número 3 para você. De coração na palavra, eu dou-lhe minha palavra, me achará e aprovado será. Você precisa ser obreiro aprovado. Você precisa Não será usado por ninguém. de andar como meu filho andou. Muito bem, nós vamos então ao item de número 3, né, dos subsídios da nossa lição. Nós vamos estar falando então sobre o item de número 3, né, que é o terceiro item da lição de número 7 que nós estamos comentando. Nós vamos ver no item 3 o respeito à mulher e os desafios do feminismo contemporâneo. Embora o respeito e a igualdade sejam fundamentais, é importante discernir entre o feminismo que promove a dignidade feminina e o que busca desconstruir os valores, a feminilidade e os valores cristãos. Nós vamos ver que a mulher, ela faz parte da criação divina. Porque o Gênesis 1 e o verso 27 vai dizer que a mulher é criada à imagem de Deus, compartilhando igualmente a dignidade e a essência divina. Neste versículo fica claro que tanto o homem quanto a mulher são criados à imagem de Deus. Isso significa que ambos compartilham igualmente a dignidade e a essência divina. A imagem de Deus presente em cada ser humano inclui tanto o homem como a mulher, e ambos são igualmente preciosos aos olhos de Deus. Gênesis, o capítulo 2 e o verso de número 18, ele vai dizer assim, que Deus declara que não é bom para o homem estar só, e ele cria a mulher como uma ajudadora idônea e complementar. Essa passagem de Gênesis 2 e o verso 18, ela acrescenta uma outra dimensão ao papel da mulher. Deus declara que não é bom para o homem estar só e cria a mulher como ajudadora idônea e complementar. A palavra ajudadora aqui não deve ser interpretada como uma posição inferior ou de submissão, mas sim como uma parceira adequada a alguém que completa e se une ao homem. A expressão idônea significa que a mulher é adequada, apropriada e capaz de cumprir o seu papel como parceira e colaboradora do homem. Ela traz habilidades, qualidades e perspectivas que completam as do homem, promovendo um relacionamento harmonioso e colaborativo. Efésios capítulo 5 e o verso 25 e o verso 33, ele diz que os maridos são instruídos a amar as suas esposas como Cristo amou a igreja, tratando-as com honra e respeito.
Esse trecho de Efésios 5, o verso 25 até o 23, é um importante ensinamento bíblico sobre o respeito à mulher, direcionado especificamente aos maridos. Nessa passagem, os maridos são instruídos a amar suas esposas da mesma forma como Cristo amou a igreja. Isso implica em amar de maneira sacrificial, abnegada e dedicada. A analogia feita com o amor de Cristo pela igreja estabelece um padrão elevado do amor e respeito para com os maridos. Assim como Cristo deu a sua vida pela igreja, os maridos são chamados a dar de si mesmo em benefício e cuidado de suas esposas. Embora esteja aqui no plural, mas a expressão é o marido, né? São chamados para dar de si mesmo em benefício e cuidado de sua esposa, né? A gente precisa tomar cuidado quando as palavras estão colocadas no plural, porque cada marido que lê vai interpretar para si mesmo que é o cuidado de sua esposa. Isso inclui tratar a esposa com honra, valorizando-as como parceira e mostrando respeito em todas as áreas do relacionamento. Essa passagem ela ressalta então a importância do respeito mútuo e da valorização da mulher dentro do casamento. Ela enfatiza que a mulher não deve ser tratada como um objeto ou subjugada, mas sim amada, honrada como uma parceira valiosa e igualmente amada por Deus. Provérbios 31, 10, o verso 31, que diz assim: a mulher virtuosa é valorizada por suas habilidades, sabedoria e contribuição para o bem-estar da família e da comunidade. O livro de Provérbios, no capítulo 31, descreve a figura conhecida como mulher virtuosa ou mulher de valor. Essa passagem destaca as habilidades, a sabedoria e as contribuições significativas dessa mulher para o bem-estar da sua família e também da sua comunidade. A mulher virtuosa é valorizada não apenas pela sua beleza física, mas principalmente por suas qualidades morais, habilidades, prática e discernimento sábio. Ela é retratada como alguém trabalhadora, empreendedora, cuidadosa com a sua família, justa e sábia em suas palavras e ações. Essa descrição da mulher virtuosa reconhece e valoriza o papel ativo e influente que as mulheres têm em suas famílias e comunidades. Ela enfatiza que a mulher não é limitada a um único papel ou esfera de influência, mas é capaz de desempenhar múltiplas funções e exercer sua sabedoria e habilidade para o benefício de todos ao seu redor. Uma outra coisa importante, nós vamos ver lá em Gálatas 3:28, ele vai falar que em Cristo não há distinção de gênero, raça ou posição social. Todos são iguais em valor e em dignidade. Gálatas 3:28. Esse versículo de Gálatas enfatiza a igualdade de valor e dignidade que todos têm em Cristo, independentemente do gênero, da raça ou posição social. Nessa passagem, o apóstolo Paulo declara que em Cristo não há distinção ou discriminação com base nessas características externas. Aos olhos de Deus, homens e mulheres têm igual valor e dignidade. Não há uma hierarquia de importância baseada no gênero, na raça ou posição social. Todos são igualmente amados, redimidos e considerados filhos e filhas de Deus. Em Cristo somos todos, ou seja, todos têm acesso à salvação,
às bênçãos espirituais e ao propósito de Deus, independentemente de sua identidade de gênero, se é macho ou se é fêmea. Portanto, homens e mulheres devem ser tratados com igualdade, respeito e justiça como irmãos e irmãs em Cristo. Romanos capítulo 2 e o verso 11 diz que Deus não faz acepção de pessoas, incluindo a mulher, e espera que todos sejam tratados com justiça e respeito. O versículo do texto lido ele amplia essa ideia de igualdade ao afirmar que Deus não faz a acepção de pessoas. Isso significa que Deus não mostra favoritismo ou preconceito com base em características pessoais, incluindo o gênero. Ele é imparcial e trata todos com justiça. Essa verdade bíblica é aplicável à relação entre homens e mulheres. Deus espera que todas as pessoas, independentemente de seu gênero, sejam tratadas com justiça, respeito e igualdade. Isso implica em reconhecer a dignidade intrínseca de cada pessoa, valorizando as suas contribuições e garantindo que seus direitos sejam respeitados. No quarto item, nós vamos falar dos desafios do feminismo contemporâneo, principalmente com relação à desconstrução da feminilidade. Algumas correntes do feminismo moderno defendem a construção da feminilidade, rejeitando os papéis tradicionais de gênero. E nós podemos destacar pelo menos 3 papéis tradicionais de gênero. O primeiro deles é a responsabilidade pela família e o cuidado do lar. Historicamente, as mulheres têm sido associadas ao papel de cuidadoras do lar e da família. Isso envolve a responsabilidade de criar os filhos e cuidar da casa e fornecer o apoio emocional, prático para a família. Uma outra coisa interessante é a colaboração do sustento da família. Embora os papéis tenham evoluído ao longo do tempo, tradicionalmente os homens têm sido associados à responsabilidade de prover financeiramente para a família. Isso inclui trabalhar fora de casa e assumir responsabilidade pelo sustento econômico do lar. Um outro ponto importante é a liderança espiritual. Embora ambos os gêneros sejam chamados a um relacionamento com Deus e possam exercer a liderança espiritual, há uma ênfase histórica no papel do homem como líder espiritual da família e da comunidade da fé. Isso envolve assumir a responsabilidade de orientar e liderar a família em questões de fé e ensinamentos religiosos. É importante ressaltar que esses papéis tradicionais de gênero podem variar culturalmente e não deve ser visto como prescrições rígidas. A interpretação e prática desses papéis podem ser influenciados por fatores culturais, contextuais e também pessoais. Sendo assim, é fundamental que haja respeito, diálogo, flexibilidade para acomodar as diferentes situações e dinâmicas familiares. O segundo item importante são os valores cristãos que estão em conflito. Alguns dos aspectos do feminismo contemporâneo entram em conflito com os valores cristãos, como a promoção do aborto e a redefinição do casamento. É importante discernir entre os princípios bíblicos e as ideologias seculares. Para nós concluirmos, é fundamental respeitar e valorizar a feminilidade, reconhecendo os direitos e deveres da mulher. Contudo, é necessário discernir entre o feminismo que busca a dignidade feminina e aquele que contradiz os princípios bíblicos
cristão. Ao permanecer firmes nas verdades bíblicas, os cristãos podem contribuir para uma sociedade justa, igualitária e em harmonia com os valores divinos. Eu espero que esses subsídios ele possam aí trazer ideias de como você vai desenvolver a lição de número 8 aí com os seus alunos. Eu vou pedir para você, para que você já se inscreva aqui no canal Sorad EBD e você marque aí para todas as vezes que nós colocarmos aqui um vídeo trazendo subsídios, você possa ser informado e você possa estar acompanhando. Eu quero lembrar que se você quiser entrar para participar do nosso grupo de WhatsApp, é só você mandar uma mensagem no nosso WhatsApp, que é o 015 996456271. Nós vamos colocar você lá no grupo da Sorad EBD, que você vai receber subsídios durante toda a semana para você desenvolver a sua lição, as prédicas das suas lições da revista da CPAD do terceiro trimestre. Deus abençoe você, um forte abraço, fique com Deus e logo mais nós estaremos então trazendo para você mais subsídios da nossa lição de número 8, que vai chegar aí, tá bom? Lembrando que a lição 8 também é importante porque ela vai falar dos transgêneros e vai trazer aquela pergunta: que realidade é essa, tá bom? Eu espero que esse canal esteja ajudando você. E se estiver ajudando, você comente aqui nos nossos subsídios, que nós vamos aí responder a todos vocês. Deus abençoe, uma ótima semana para você e que a bênção e a graça de Deus esteja sobre a sua e não vida. ser acusado por ninguém E andar como meu filho andou e amar com o genuíno amor que eu lhe dei. Mas se me buscar na palavra de coração